O influenciador de direita Renato Trezoitão participou de um podcast onde considerou a abolição da escravidão um erro e ainda se orgulhou em ser um dos poucos a ter coragem de questionar a Lei Áurea. Ah, esses podcasts, vamos lá. Pois é, né? Eu acho que assim, a gente tem que assistir menos podcast e mais filme. E para te ajudar nisso, olha aí. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a única plataforma de streaming com cinema do Brasil e do mundo todo. É cinema autoral e independente que muda sua forma de ver o mundo. Acesse o site filmica.com.br e use o cupom METEORO30 para ganhar 30 dias grátis. 30 dias grátis, dá para assistir muita coisa na Fílmica e é muito melhor do que esses podcasts aí de extrema-direita e Red Pill que a gente tem visto por aí. Vou trazer na tela a Sofia Labanca, que está aqui com a gente, @lentevermelha. Muito melhor ver filme da Fílmica, né, Sofia? Com certeza. Comparando Deixa que os com absurdos a gente traz aqui pro pessoal ver, né? Comparando com o que a gente vai ver agora, Fílmica já é bom, imagina comparando com essas coisas aqui. Vamos lá, a gente tá falando de quem? A gente tá falando do Renato Amoedo, conhecido aí, um influenciador bolsonarista conhecido como Renato Trezoitão, fazendo aí referência à arma, né, 38mm, que participou no dia 27 de novembro do podcast Três Irmãos. E nesse podcast ele fez uma fala extremamente racista, dizendo que a Lei Áurea foi a lei que aboliu a escravidão aqui no Brasil, tinha sido um erro. Eu vou colocar o trecho aqui, gente, mas eu já vou avisar vocês que, assim, dá um aviso de gatilho, porque não é fácil, tá? Vamos lá. Um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Uhum. Aí que a escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Já tinha lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse chegado até a gente, né? Sim. Irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Não, mas a escravidão já ia acabar, porra. A escravidão já ia acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos não era escravo, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse assim, toda sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O proprietário de escravo fica feliz com a monarquia. A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos. Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, porra? Hein? E aí a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? Hein? Não tem como, né? Até porque a propriedade... Se amanhã o governo disser, rapaz, a distribuição de terras no Brasil, ela foi justa ou injusta? Injusto. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leiloar a merda toda. A maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um que tem um pedacinho de terra vai ficar puto, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. Quem tem uma casa vai dizer, vai se fuder, a casa é minha, não é isso ou não? Você tem que revogar a propriedade do vizinho, não é isso? Como é aquele comunista que tem 2 vacas, não é isso? Como é? Não tem essa conversa? Cara, é tanta coisa errada nessa fala, tanta coisa errada. Ele trata pessoas como propriedade de outras pessoas. Ele fala que a monarquia tinha que manter a ordem natural, como se a ordem natural fosse a ordem de escravizador e escravizado, sabe? Cara! Não, e assim, é uma coisa assim... Enfim. E sabe o que me chama a atenção, Lúcio? É que, assim, é um discurso vindo diretamente do século XIX. E eu digo isso porque teve no século XIX muita gente que era contra a abolição da escravidão, defendendo a escravidão usando exatamente esses mesmos argumentos. Eu vou mostrar para vocês isso num roteiro que eu escrevi para a TV Cringe, um vídeo lá da TV Cringe, na qual a gente fala do agro, distopia agropunk, mostrando que
o pessoal do agro lá no século XIX defendia a não abolição da escravidão usando exatamente os mesmos argumentos que a gente viu ele falando aqui. É isso. Vamos ver mais um discurso de parlamentar do século XIX? Adoro. Dessa vez vai ser o João Maurício Vanderlei, o Barão de Cotegipe. De um traço de pena se legisla que não existe mais tal propriedade, o escravo. Enfim, senhores, decreta-se que neste país não há propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção nem a direitos adquiridos, nem a inconvenientes futuros. Sabeis quais são as consequências? Não é segredo. Daqui a pouco se pedirá a divisão das terras, do que há exemplo em diversas nações, desses latifúndios, seja de graça ou por preço mínimo. E o Estado poderá decretar a expropriação sem indenização. Não é exatamente o mesmo argumento? O cara, ele conseguiu fazer a proeza de repetir os argumentos de um escravocrata do século XIX, em pleno século XXI, sabe? É assim, é uma coisa... Mas, enfim, a gente viu que tinha outras 3 pessoas ali com ele. 2 eram os apresentadores do podcast e tinha uma terceira pessoa que era o Wilker Leão, e que estava lá, com a cara fechada, mas concordando com ele. Quem é o Wilker Leão? Acho bom a gente mostrar, porque esse cara também é uma figurinha carimbada da extrema-direita. O Wilker Leão é um cara que fez fama nas redes sociais e no YouTube, invadindo aulas de professores, especialmente de história da UNB, para ficar mostrando quanto eles são esquerdistas, comunistas, e gravando sem autorização a imagem dos professores e expondo isso na internet. A tal ponto que ele conseguiu fazer a proeza de ser suspenso na universidade, no caso, o UNB, onde ele estuda, né? A universidade suspende youtuber que gravava aulas e debochava de professores. Esse rapaz aqui, o Wilker Leão. E eu acho que vale a gente mostrar aqui também quem são os 2 podcasters, porque esse podcast aí, o Três Irmãos, ele tem história, sabe? Não é a primeira vez que a gente vê uma pessoa com falas extremamente racistas nesse podcast. O outro que viralizou falando merda nesse podcast foi o deputado federal do PL de Goiás, Gustavo Gayer. Lembram daquela vez que ele falou sobre o QI dos brasileiros e dos africanos? Então, foi nesse mesmo podcast. Aviso de gatilho de novo, gente. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá? Deu um erro aqui, vamos recarregar. Emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá? Aparentemente tá com problema no vídeo. Enfim, gente, mas nesse mesmo podcast, nós vimos o Gustavo Gayer. Gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. O Brasil está emburrecido. Então, foi nesse mesmo podcast que o deputado federal Gustavo Gayer foi lá dizer que na África é cheia de ditadura, não tem democracia, porque o povo africano teria o QI muito baixo. Então, e de novo, a gente vê os podcasters entrando na onda. Então, Lúcio, eu tenho até dificuldade de comentar, eu tenho que ficar me segurando, porque se eu falar o que eu penso aqui, eu vou dar trabalho pro Bruno, né, pro nosso advogado. Perfeito, essa é a dificuldade, né? A gente emitir opinião sem
cara, porque é muita indignação, porque vamos falar assim, por que boa parte de historiadores, ou quem é professor de história, acaba tendo uma tendência à esquerda? Porque a gente estuda história, porque estuda essa história. Quando você não estuda história, você vê um cara como esse falando um podcast desse. Quem é esse cara para falar esse tipo de coisa? O cara se formou em engenheiro civil, em direito, é ex-policial, nananana, mas por que ele tá falando isso num podcast com um alcance desse? Qual é a referência que ele tem para falar esse tipo de coisa? Nenhuma. Coragem para falar isso. Não é coragem. Isso aí é tirar o negócio da cabeça, né? É concordar com algo extremamente ultrapassado de que a gente mostrou aqui do século XIX e falar para milhares de pessoas, né? E destaque para quem estava ali na mesa também, né? Porque o senhor Wilker Leão, que se diz também um historiador, se diz aí uma pessoa que estuda história, não falou um A do assunto, né? Então, para mim, quem cala consente. E aí os outros dois apresentadores também. Eu vou refrasear o que eles falaram sobre as falas do 38ão. Um deles falou, meu irmãozinho. E o outro falou, eu tenho medo disso aí. Foi isso que eles falaram. Óbvio, eles não têm nenhum conhecimento para falar sobre o assunto, não deveriam ter trazido um cara para falar sobre isso, ou não deveriam ter trazido esse cara e entrar nesse assunto, porque o cara não sabe, não tem conhecimento, não é historiador, né? E ali você tem uma responsabilidade, porque você está falando para milhares de pessoas. Felizmente ou infelizmente, goste você ou não, aquele podcast tem um alcance enorme, e aí você trazer esse tipo de debate, você tinha que estar com pessoas que têm conhecimento para falar sobre o assunto, que estudaram sobre o assunto, e não qualquer um, né? Ou, ok, para não se sentir, não achar que a gente está ofendendo gratuitamente, não um cara que tem experiência com, enfim, policiamento, ou com direito, ou com engenharia, enfim, para falar sobre esse tema tão importante da história que foi a Lei Áurea. Então, os donos ou os hosts de podcast têm que ser responsabilizados pelo que seus convidados falam, que não dá para, não é uma conversa de bar. Se fosse conversa de bar, estava no bar. No bar eles podem falar o que eles quiserem, que eles não estão impactando milhares de pessoas. Agora, esse tipo de coisa falar para tanta gente é de uma irresponsabilidade, não é coragem, é irresponsabilidade. E eu vou parar de falar por aqui para também não dar trabalho para o nosso advogado, porque, olha... Pois é, Lúcio. E pensar que esse cara aí, ele tá vendendo curso por aí, né? O Renato 38ão, ele vende curso. Você fica imaginando que tipo de coisa que esse cara tá ensinando, e tem gente pagando para isso, que é também uma coisa impressionante. Eu cada vez mais fico pensando aí, o pessoal da direita vai ficar muito bravo comigo por dizer isso, mas, cara, precisa de algum tipo de regulação, sabe? Não dá para deixar qualquer um sair vendendo qualquer curso. Na comunicação, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que elas falam. Isso aí não dá, não dá. A gente vai ficando por aqui com mais esse corte, mas não sem antes falar da nossa querida TV Cringe, que a gente inclusive citou aqui. Olha só, na tela para você, o nosso canal @TV Cringe Brasil, o canal do Meteoro, outro canal do Meteoro, que você pode ir lá, se inscrever se você quiser, e tem um vídeo novinho em folha aí, prontinho para chegar para vocês aí na TV Cringe, que a gente vai falar sobre as bombas atômicas e como que muitas vezes teve governo que perdeu a armas nucleares, que detonou, mesmo que parcialmente, por acidente, por incrível que pareça, apesar de ser uma arma de ataque em massa, ainda assim, muita gente não toma os cuidados que deveria. Então tá aí para estrear às 21 horas desse dia 27 de dezembro, na nossa TV Cringe. E nós ficamos por aqui neste corte. Um grande abraço, até a próxima.